Glória a Deus, a paz do Senhor. Aqui o pastor Marcelo falando mais uma vez. Eu quero aqui trazer o meu agradecimento pelas visualizações do outro vídeo, que nós colocamos aí. A intenção, o primeiro foi fazer sobre a introdução a respeito do assunto de Gálatas, que nós estávamos querendo trazer mais alguns estudos, pequenos estudos na realidade a respeito desse assunto. Mas antes de eu fazer aqui a leitura da palavra de Deus, eu peço a você que deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, faça o seu comentário a respeito aí do trabalho, que você gostar ou não, mas compartilhe. E não somente isso, mas dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, abaixo desse vídeo aí. Na descrição nós temos alguns cursos, que quase em todos os vídeos, praticamente todos os vídeos, nós estamos oferecendo aí um curso de teologia, no caso, bacharel em teologia, um curso muito bom. Também temos aí um aprendizado a respeito de violão e o Fórmula Negócio Online, que é o curso para que você aprenda a como ganhar dinheiro pela internet. Então fica a seu critério, você pode pagar no cartão, no boleto, assim como tu achar melhor, amém? Então fica assim o nosso pedido aí. E eu não posso deixar de fazer um outro pedido também. Me comunicaram isso, mas eu nunca parei para pensar nesse assunto, porque a minha intenção não era divulgar a igreja em si, a qual eu pertenço, mas anunciar a palavra de Deus. Mas nós pertencemos ao Ministério Vida por Cristo, a qual eu sou o pastor da igreja, que fica ali no Jardim Gramacho, na rua Prainha, número 45, Jardim Gramacho, bairro chamado Maruim, perto do Campão, próximo à igreja católica ali. Então, para quem gostaria de saber onde a igreja, está aí o convite, se você assim desejar estar conosco, participar dos cultos. Nós temos culto ali todas as quartas e domingo às 7 horas da noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Eu quero somente me ater ao versículo 19, que esse texto ele nos chama bastante atenção. Eu tive observando como é que a Bíblia ela se completa em si, e todos os textos, cada um ele vem falando acerca de um assunto, e dentro dos mesmos textos aqui, como prostituição, impureza e lascívia, ele está praticamente dentro do patamar. Se você olhar os outros versículos, também mantém a mesma estrutura, como se estivesse combinando o assunto. Isso é obra do Espírito Santo, né? É interessante, Deus é maravilhoso. Mas vai lá, a obra da carne, elas são manifestas. Quais são essa obra da carne? A Bíblia fala muito da carne, mas essa carne ela está falando do eu, do meu desejo, dos meus pensamentos exagerados quando se trata de assunto daquilo que eu quero. Então, tudo aquilo que eu quero que foge o querer de Deus está dentro de uma obra da carne. O meu desejo exagerado faz com que esses desejos sejam carnais, são fruto do meu corpo, do meu pensamento, dos meus desejos, assim, em outras palavras, das minhas taras, das minhas necessidades. Então, isso são obras da carne. E elas são manifestas, elas são classificadas, como diz o versículo 19, prostituição, impureza e lascívia. A gente fala muito a respeito desse assunto, mas o que vem a ser prostituição? A Bíblia declara que a prostituição é quando você não tem compromisso com um parceiro. Por exemplo, as pessoas que têm uma mulher ou têm um homem, então ela tem uma relação íntima com aquela pessoa e de repente ela passa a ter relação íntimas com outra e com outra. Então isso se dá um nome de prostituição. Ela dá seguimento a uma necessidade carnal. Então ela se prostitui, não somente por venda, como a gente entende que prostituição é aquelas que se vende e recebe dinheiro para praticar sexo, mas no caso aqui a prostituição é deliberada. No caso, são pessoas que prosseguem nesse assunto trocando de parceiro
E o interessante é que a prostituição ela tem um problema, porque toda relação sexual, de acordo com o cientista, ela tem, no caso, a penetração entre um homem e uma mulher, ela dá pequenos sangramentos. E esse sangramento, a Bíblia diz que, no caso, o cientista diz que se mistura, fazendo com que a pessoa se torne um só. Como é que Deus ele é lindo. Então, quando você se une a uma mulher ou um homem, você se torna um com ele. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que Deus ajunta, o homem não se pode separar. Antes era um e se tornou uma só carne. Então não é duas carnes que se juntam. Quando se junta, se torna uma só carne. Quando você se prostitui ou você tem mais de uma relação sexual com parceiros diferentes, você se faz um só corpo com várias pessoas. E isso é pecado. Também fala sobre a impureza. Essa impureza, ela pode estar relacionada a coisas sujas ou coisas que não é pura. Se não é puro, é imundo, não é verdade? Mas nesse texto aqui, ela classifica para um lado também, do lado sexual. Porque a impureza, ela fala também na prática no ato sexual. Como nós sabemos aí, hoje há uma certa liberdade quando se trata desse assunto sobre sexo anal, sobre sexo oral, e as pessoas se deslumbram sobre esse assunto. Há megas pastores ensinando, não, lavou, tá limpo, sabe? Eu tenho uma série de coisas que se falam acerca desse assunto. A realidade é o seguinte, é pecado, é pecado. Primeiro, o ânus não é feito para penetração. Ele é um veículo de saída, ele é o esgoto do corpo. Ali não é feito para penetração, nem com camisinha, nem com nada, porque ele é um canal feito somente para saída. Deus criou aquilo ali para expelir tudo aquilo que você come. Então a forma de sair, a sujeira que se ajunta depois de tirar todo o alimento do corpo, se sai pela aquele canal, então está expelindo algo imundo, algo impuro. Então se torna pecado diante de Deus, sem contar que o sexo anal ele traz sérias doenças para o corpo, para o pênis do homem, que cria uma ferida no testículo do homem, assim fazendo com que ele se torne doente. E a mulher também, por outro lado, ela perde a elasticidade do anel ali do ânus, né? E com o tempo aquilo fica frouxo e a pessoa acaba usando fralda geriátrica, uma série de coisas. Então não é um lugar que é feito para o ato sexual. Mesmo que possa ser prazeroso para alguns ou para algumas mulheres, né? Assim, vamos dizer que existe vários tipos de mulher. Tem gente que sente prazer e outras só sente dores. Mas não é bem esse assunto. Então, o que acontece? Impureza sexual. E o ato também, o ato de fazer o sexo oral, mesmo que a boca ela seja oretizada, né? Ela não é feita para essas coisas. Os seus lábios foram feitos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para pregar a palavra. Qualquer outro ato usando esse veículo, ele se torna errado perante Deus. E a lascívia, né? A lascívia, ela vem falando sobre sensualidade. A lascívia, ela, se for abrir aqui, ela tem um leque gigantesco acerca desse assunto. Porque o que vem a ser lascívia? Lascívia é sensualizar. As pessoas vivem se sensualizando. Principalmente as mulheres brasileiras, elas já são, nos olhares, já são sensuais. Essa é a realidade, né? Então, a forma de falar, do andar, do agir, do pegar na mão, como você olha para a pessoa, então tem muitas maneiras de sensualizar. E hoje se sensualiza tudo nessa vida. A televisão, uma das maiores propagadora da sensualidade. Tu vê que as pessoas fazem um comercial para vender um chinelo e tem que estar, a mulher ainda mais usa o corpo feminino, porque é o que mais chama atenção. Ela tem que estar seminua para vender um par de chinelo, algo que pega lá no pé, mas tem que estar mostrando dos seios a toda a perna, a cintura e o seu quadril, para poder mostrar uma venda de chinelo, ou venda de panela, de fogão, seja lá o que for. Até os carros se colocam as mulheres mais lindas desse país para poder chamar atenção. Isso se dá o nome de sensualidade. Sem contar
que a forma de vestir, a forma de falar, tudo isso pode trazer sensualidade. Você às vezes pode estar muito bem vestida, dos pés à cabeça, mas uma roupa bem colada, bem transparente, você está sensualizando, então você contribui para que o sexo alheio cometa pecado. Mesmo tu pode até falar, mas eles que são tarados, elas que são taradas, porque eu me visto, porque eu me sinto prazeroso assim, eu me sinto bonito, eu me sinto bonita, mas você, meu amigo, minha amiga, se você sensualiza a sua sensualidade, ela se torna pecado. Então, isso é uma das obras da carne: prostituição, impureza sexual, lascívia, obras da carne. A carne briga contra o espírito e o espírito briga contra a carne. Este se opõe, se luta um contra o outro para não fazer o que querem. Lembra do apóstolo Paulo? Aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu venho e faço. A nossa vontade como crente, dentro de nós, sabemos que temos que orar, temos que buscar a Deus, temos que lutar pela sua presença, mas a nossa carne quer sofá, a nossa carne quer televisão, a nossa carne quer Nescau, a nossa carne quer cafezinho quente, sentadinho no sofá, a nossa carne quer passear. Então, há uma briga. Então, aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu tenho dificuldade de fazer quando se trata de buscar a Deus, mas aquilo que eu não quero, isso vem a contra, e aquilo que eu não quero, isso vem a meu favor. Então ficamos aqui nessa palavra. Na próxima vamos ver se a gente fala sobre idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, peleja, iras e dissensões e heresia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esquecendo, dá um link aí nesse vídeo, compartilha ou dá um dislike, né, se você quiser, ou faça um comentário acerca desse assunto. Amém? Deus te abençoe.